mas eu queria inicialmente parabenizar a Sâmia, não só por esse tipo de plenária que está sendo realizada, mas também por tudo aquilo que ela tem desenvolvido nesses últimos tempos, em situação bastante adversa, na Câmara dos Vereadores, né, com sua voz quase isolada, né, de combate a uma lógica que a gente está vendo muito claramente qual é, né, que não teme esconder um pouco os seus reais interesses, que estão utilizando a cidade de São Paulo como um grande laboratório, né, do que vão ser as políticas nacionais, caso elas não sejam barradas, né. Então, não por outra razão, é um dos balões de ensaio para uma possível candidatura, está sendo feita exatamente aqui, né, diante de nós e com as consequências que nós vemos de maneira muito clara, né. Então, acho que a posição e a luta da Sâmia é uma luta que se transformou em uma luta decisiva para nós, né. Então, é muito importante aquilo que ela tem feito, né. Por outro lado, eu havia sido chamado aqui para poder falar um pouco sobre nossa situação, nosso momento atual, e fico feliz por isso, e fico feliz pela presença de todos vocês, porque eu gostaria de iniciar dizendo: nunca vocês foram tão importantes para a história desse país, né? Quer dizer, nunca vocês, enquanto aqueles que de fato mobilizam, que querem pensar e que querem resistir contra um projeto claramente nos imposto a nós, né, foram tão importantes. Nós sabemos muito claramente o que nos espera nesses próximos anos. Nós temos consciência do caráter sombrio do projeto que está sendo gestado nesse país, certo? Não só do ponto de vista econômico, através de uma dinâmica muito evidente de intensificação dos regimes de trabalho, de achatamento dos salários, de consolidação de um processo de concentração de renda, certo? Agora sob, digamos, a lógica de de um poder que já sequer esconde o seu caráter ilegítimo e que se serve de maneira cada vez mais sistemática do seu braço armado, certo? É evidente que eles utilizarão boa parte da estrutura que eles têm de mobilização da opinião pública, para daqui a alguns meses, como já fazem agora, falar de uma espécie de retomada do crescimento econômico. Para além do fato da imoralidade absoluta de se falar em retomada em um momento histórico onde nós temos 14 milhões de desempregados e onde nós vamos jogar mais 3 milhões e 600 pessoas de volta à pobreza, certo? Uma coisa é certa, que esse modelo de crescimento é um modelo de crescimento que vai ocorrer daqui para frente sob o império de uma alta concentração de renda, sob o império de uma alta desigualdade, certo? É um tipo de crescimento que país nenhum precisa, que ninguém nunca necessitou e ninguém nunca lutou por isso, certo? É um crescimento de concentração cada vez mais forte de renda, certo? Que é o que está sendo gestado. Quer dizer, mesmo os pequenos acordos que tinham sido resultantes da nova República, da Constituição de 1988, vão ser simplesmente dizimados, por 3 razões. Primeiro, porque, como gostaria de assistir mais uma vez, primeiro porque a nova República acabou enquanto momento de conciliação nacional. Não há mais conciliação nesse país. Não há mais espaço para pactos nesse país. Nós fracassamos de maneira absolutamente evidente em toda a política conciliatória desses últimos 30 anos. Tudo que essa política conseguiu produzir é uma gestão da paralisia e da inércia, da incapacidade mesmo de avançar no sentido mais forte do termo, e um avançar que seja um avançar seguro e duradouro. Durante muito tempo, nós ouvimos sobre o governo Lula, por exemplo, que esse seria um reformismo fraco, porém necessário, porque era o mais seguro, né? Porque a gente vai avançando aos poucos, mas avançando aos poucos com segurança. Agora nós estamos vendo que tipo de segurança era essa, avançando, que tipo de resultado foi esse. Era um tipo de pacto no interior do qual você conservava de maneira muito clara quem eram os atores econômicos, quem eram aqueles detentores do processo de produção. Eles simplesmente esperaram o melhor momento para tomar de assalto
esperar um momento de enfraquecimento para tomar de assalto o poder, como eles fizeram agora. Certo? Nós estamos vendo muito claramente qual era o resultado desse tipo de política. O Brasil agora, nesses últimos meses, está estarrecido, não só pela descoberta, não, mas por colocar a céu aberto as relações incestuosas entre empresariado e classe política, mas também por descobrir que esses empresários, que na verdade transformam o aparato político, certo, num espaço muito claro de corrupção e de interferência, foram produzidos pelo próprio Estado. Foi o próprio Estado brasileiro que os produziu. JBS, por exemplo, é uma empresa que seria impossível de ser pensada hoje se não fosse uma política de Estado, financiada pelo BNDES, para que você transformasse algumas empresas em naqueles chamados campeões nacionais. Vejam que coisa interessante, este é o resultado desta política. E a nossa questão é, nós queremos repetir isto mais uma vez? É isto que nós queremos? Nós queremos voltar a esse mesmo tipo de impasse, de beco sem saída? Certo? Porque vejam bem, a questão que se coloca para nós agora, e que a população brasileira se coloca para nós, é nós, enquanto a esquerda política desse país. O que nós temos, de fato, a oferecer ao Brasil hoje? O que nós queremos, de fato, oferecer ao Brasil hoje? Nós queremos reeditar o que foi feito e o que deu de maneira catastrófica, errado? Ou nós queremos mostrar claramente à população brasileira que há algo diferente a ser feito para esse país? Acho que quando eu digo, vocês nunca foram tão importantes quanto hoje, porque neste momento, mais do que nunca, é necessário saber colocar em circulação aquilo que nos foi roubado durante anos e anos, aquilo que nos foi limitado durante anos e anos, que é a nossa imaginação política. A nossa capacidade de utilizar a nossa inteligência e a nossa sensibilidade para pensar de outra forma e para encontrar novas formas, não só de fazer política, mas de pensar, afinal de contas, o que é o Brasil enquanto um país. Porque, do outro lado, nós sabemos muito bem o que tem. Do outro lado, existe um desejo, simplesmente, de explodir este espaço enquanto país. Eles não pensam em país. Para eles não existe 200 milhões de pessoas nesse país. Eles pensam para 10 milhões, para 15 milhões. E o resto a gente constrói um muro enorme para ver se consegue impedi-los, eles, de participar da nossa vida. Certo? O resto a gente usa o camburão da prefeitura para retirar e colocar em um lugar onde vocês não vão mais ver, simplesmente, porque trata-se, na verdade, não de uma gestão mesmo da vida social, mas uma gestão da visibilidade social. O que é possível ver, o que não é possível ver. Esta é a política que eles conhecem. Uma política baseada simplesmente numa gestão do que é visível e do que não é visível. Certo? Nesse sentido, é claro que, se nós temos do outro lado este tipo de perspectiva, o que nos resta é contar, antes de mais nada, com a nossa inteligência e com a nossa sensibilidade, para conseguir mobilizar de novo todos aqueles que imediatamente vão perceber o nível do sofrimento social a qual eles vão estar sendo submetidos. Sofrimentos os mais variados, certo? Que não passam pelos sofrimentos do preconceito, pelos sofrimentos da discriminação, pelos sofrimentos da espoliação econômica mais brutal, para o sofrimento da perda completa de uma capacidade de pensar o futuro, certo? De conseguir transformar esse país em um país, entre outras coisas. As pessoas, elas têm medo de pensar o futuro, porque o futuro para elas aparece radicalmente e brutalmente sombrio. Só mesmo uma meia dúzia de pessoas no limiar da demência podem hoje aparecer na opinião pública e dizer que, da maneira como as coisas estão sendo feitas hoje, o que nos espera são dias melhores. Todos nós sabemos o tipo de dias que nos esperam. Agora, cabe a nós, em última instância, aceitar de uma maneira mesmo revoltada ou não, ou cabe a nós utilizar aquilo que nós temos mesmo como a nossa verdadeira força. A verdadeira força que nós temos
E eu terminaria dizendo isso, certo? Ela foi muito claramente exemplificada em um momento também histórico muito difícil, certo? Nos anos 50. Eu lembraria a vocês, por exemplo, do que aconteceu com um colega de profissão meu, Georg Lukács, né, filósofo húngaro, né, no momento em que ele era ministro da Educação do governo Irinágy, na Hungria, onde as tropas soviéticas entram, né, na Hungria para matar, de uma certa forma, um tipo de socialismo democrático que podia de lá aparecer. Eles prendem o Lukács, levam o Lukács para um castelo. Né, e aí eles viram e perguntam, inclusive, para ele, o Lukács pergunta para eles, afinal de contas, eu estou sendo preso aqui por quê? Eles falam, você não pode, a gente não pode dizer. Mas qual é o meu crime? A gente também não pode dizer. Aí ele fala, poxa, e eu que pensava que o Kafka não era um realista. Né? Só que a segunda pergunta que fizeram para ele era, aí o general faz para ele, pergunta, camarada Lukács, você está armado? Ele tira do seu bolso a caneta e entrega para o militar. Essa é a nossa verdadeira arma. A gente ainda vai conseguir modificar o país mostrando as forças das nossas ideias. Era isso. Muito obrigado.